Estou iniciando uma videoaula sobre a The-Spice e o assunto será o fator de potência sem romantismo, né? Vamos ver aqui o conteúdo da videoaula. Então nós veremos aqui a parte do triângulo de impedâncias, né? Basicamente tem triângulo, tem aqui se existe uma defasagem, né, entre a tensão e a corrente. Então eu tenho uma impedância, eu tenho a parte real e a parte imaginária. Então aqui está a fórmula, né? Eu tenho os lados aqui do triângulo, basicamente a impedância vai ser a minha hipotenusa aqui, então a soma dos lados ao quadrado, tirando a raiz, vai ser a minha impedância. No triângulo de potência, parecido também, né? Na qual a potência aparente é a hipotenusa, o cateto adjacente é a minha parte, a potência ativa, e meu cateto oposto é a minha potência reativa, né? Que eu tenho as fórmulas, certo? Que a minha potência aparente é a tensão RMS vezes a corrente RMS. A potência ativa vai ser basicamente a potência aparente vezes o cosseno da defasagem entre a tensão e a corrente. E a potência reativa vai ser a potência aparente vezes o seno da defasagem entre a tensão e a corrente. Okay? Então a gente vai entender um pouco sobre o fator de potência, que a gente, às vezes a sigla é FP. Nós vamos ver por que existe o limite de defasagem, né? Que é basicamente 23,07. Então o ângulo θ, a minha defasagem tem que ser sempre a maior, seria esse valor, daqui para menos, né? Isso significa um fator de potência maior ou igual a 0,92, né? Se eu fizer o arco cosseno de 0,92, eu tenho esse valor. Então, é daqui para 1, né? Que é o idealmente, tá? Então, por que eu tenho a ideia de controlar essa defasagem? Porque eu tenho limites, né? E nós sabemos aqui do efeito reativo oposto, né? Os efeitos que esses elementos reativos têm. O indutor e o capacitor, eles têm efeito reativo, mas opostos. Por isso que às vezes acaba eu precisando usar capacitores para anular um pouco do efeito do indutor aí, tá? Então nós veremos isso numa aplicação, aqui no LT-Spice. Eu vou mostrar para vocês, eu sempre dou uma explicada eu já trouxe aqui no esquemático um circuito. Então eu tenho aqui uma alimentação trifásica em 440, eu tenho a fase A, fase B e fase C, defasada a 120 graus. Eu tenho aqui parâmetros só do 60 Hz, eu tenho a amplitude da minha senoide, né? Okay? Entre o neutro e a fase é 250, 4. Eu tenho aqui a minha representando a minha indústria aqui, né? A minha carga. Eu tenho uma resistência tá equilibrado o sistema, tá? De 4,5 ohms, eu tenho aqui um indutor de 15 mA aqui, ok? Aqui eu tenho um banco de capacitores que a princípio está com uma capacitância muito baixa e não está fazendo efeito nenhum de correção, mas depois eu vou simular apenas mudando para micro aqui, vai ficar 200 micro, mantendo o valor absoluto, vocês vão ver o efeito de correção. Então basicamente aqui, olha, eu tenho minha carga na minha indústria, aqui só a resistência, só para eu fazer ponto de medição de corrente, só para eu colocar, né? E aqui é onde eu conecto o ponto aqui da minha correção do banco de capacitores, e aqui é a entrada, né, das minhas fases. Então eu tenho um primeiro cenário aqui, que a defasagem é muito grande, é esse cenário aqui, né? Então eu tenho aqui a parte de resistência 4,5. Se eu calcular a minha reatância indutiva aqui em 60 Hz, eu vou ter 6,65. Se eu fizer esse aqui ao quadrado e esse aqui ao quadrado, somar os dois e tirar a raiz, eu tenho a minha impedância conforme a impedância em cada fase, conforme a fórmula passada. Da mesma forma, se eu posso medir a potência ativa aqui em cima desse resistor, basicamente o que dissipa mesmo real. Aqui, se eu tivesse um medidor de energia aqui, eu estaria pagando essa potência ativa. É esse valor. Como eu tenho essa defasagem, eu posso calcular então a potência reativa e também obter, né, através de cálculo, a minha potência aparente. Ou se eu pegar a minha tensão RMS pela corrente que estiver medindo no momento, eu também tenho minha potência aparente, né? E num segundo cenário, quando eu ativar meu filtro aqui com capacitância maior de 200 micro, eu vou ter esse ângulo bem menor, e aí olha só que eu mantenho ainda a minha potência, né, a minha resistência, a minha potência ativa vai ser a mesma, apenas eu corrigir, aí vamos entender o que isso melhorou e por que eu tenho essa obrigação, né? Vamos dar uma simulada aqui, né? Então basicamente eu tenho a minha tensão trifásica aqui, só rapidamente mostrando para vocês. Sem novidade, ok? Aqui eu tenho, só para vocês verem, eu vou clicar duas vezes para ficar só uma fase só. Eu tenho a tensão aqui, a corrente passando. Ela ficou um pouco deslocada porque
Aqui é o eixo da tensão, o zero está aqui em cima, aqui é o eixo da corrente, o zero está um pouquinho para baixo. Mas dá para ver que tem uma defasagem entre a tensão e a corrente. Então a tensão está adiantada em relação à minha corrente. Então isso é um efeito indutivo que o indutor faz, né? A minha tensão fica adiantada e a minha corrente fica atrasada. Como eu coloquei aqui, ó, no sistema, eu fiz medições de tempos só para medir essa defasagem, então automaticamente eu já tenho aqui, olha, eu tenho aqui no View, aqui em Spice Error Log, eu tenho a minha defasagem que eu acabei calculando. Então dá 51,48 mais ou menos, esse primeiro cenário, a defasagem. Uma defasagem bem grande, né, só para a gente avaliar. Agora eu quero ver com vocês aqui sobre alguns cenários de potência, né? Eu vou pegar aqui a fonte, só a fonte aqui, eu vou segurar a tecla Alt, ela vira um termômetro, eu vou clicar 2 vezes para ver a potência da minha fonte, né? Só uma fase, nas outras fases são todas equilibradas, é a mesma análise, ok? Então eu tenho aqui, olha só, eu tenho a minha potência na fonte. Então o eixo, só quero que vocês entendam isso aqui, ó, o eixo 0, né? Então a minha fonte, quando eu tenho potência negativa aqui, esse primeiro ciclo é só o início ela é um pouco, sai fora do padrão, que ela está estabelecendo aqui a simulação, a partir daqui já está estável. Então, basicamente, olha, a minha potência é negativa porque a fonte está entregando isso para o circuito, ok? Mas observe que ela tem uma quantidade de positiva. Então, significa que o circuito, ele regenera, né? Ele joga, é o seguinte, ele joga de volta, né, para a fonte potência. Então, eu tenho um fluxo adicional aqui, né? Por que isso está acontecendo, né? Essa defasagem está muito grande, e quanto menor essa defasagem, menor é esse fluxo de devolução de energia. Porque aqui eu tenho um elemento indutivo que armazena energia, então eu estou passando um fluxo maior, bem maior de energia para carregar esse indutor, e no determinado momento esse indutor devolve, né? Então eu fico tramitando com uma corrente maior. Então se eu pegar a corrente nessa fase, né? Deixa eu medir aqui a corrente nessa fase, só selecionar. Aqui esse verde agora é a corrente nessa fase. Eu posso só separar em 2 plots aqui, né? Vou colocar a corrente nessa fase aqui. Se eu segurar o Ctrl aqui, eu tirar aqui. Então eu estou aqui, ó, uma corrente RMS de 35, né? 35,5 amperes. Essa corrente, ela realmente, se eu tivesse um fator de potência melhor, né? Eu teria um ângulo menor, essa corrente estaria bem menor, né? Então, o que está demandando, né? De fato, o que eu estou consumindo, essa corrente está bem acima, né? Se eu tivesse totalmente em fase, se fosse totalmente resistivo, essa corrente estaria bem mais baixo. Então, o que acontece quando o meu fator de potência ele é ruim, né? Quando o meu ângulo de defasagem é alto? Eu acabo demandando, né? O elemento armazenador de energia, o indutor aqui no caso, ele demanda da fonte uma energia para se carregar e depois entrega de volta. E isso fico sobrecarregando. De fato, eu preciso de bitola maior, de cabo nas minhas linhas de transmissão. Eu fico demandando muito mais do que, apesar de devolver, né, a minha medição de potência é somente ativa, eu devolvo isso, mas ele fica tramitando para lá e para cá, esse fluxo de energia, essa corrente adicional. Ok? Então, para vocês verem, quando eu chego agora e vou fazer uma medição e vou colocar aqui, ó, um banco de capacitores, porque não está aceitável o nível atual agora, eu venho aqui e coloco, eu vou ativar em 200 micro e vou ligar novamente, né? Vou ativar novamente. Vamos só dar um zoom só aqui. Então, basicamente, olha só, como eu rodei a simulação, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um ângulo agora de quase 20,86, né, de defasagem, bem melhor, né? Bem melhor, diminuiu muito e está dentro dos padrões, né? Está abaixo de 23 graus, eu estou com um fator de potência bom já. Então, qual é o efeito que isso aconteceu? Olha a minha corrente agora, olha a minha corrente. Vou apertar o Ctrl aqui, olha, de 35 caiu para 24,7. E aí, a minha potência ativa é a mesma, né? Eu não mudei nada, né? A minha potência aqui no resistor é a mesma ainda, tá? Ok? Ela sempre, olha lá, é em torno disso aqui, ó, 5,68. Ela mantém a mesma, né? Então vou pegar de novo a corrente aqui. Então, olha só, vamos dar uma ampliada aqui para ver agora com essa, olha só o eixo 0, a minha potência da fonte, né? A minha fonte aqui, basicamente, ela só regenera um pouquinho, o circuito devolve só um pouquinho de energia, mas boa parte, olha,
boa parte, o circuito está consumindo e pouco devolve, né? Porque eu já melhorei muito, né? Então, o meu circuito armazenador de energia, eu coloquei um que faz o efeito ao contrário. Então, a energia que o indutor demandaria para se armazenar, ele armazena nele, só que depois ele entrega para o capacitor, não entrega mais para a fonte. Pouco está entregando para a fonte aqui ainda, certo? Tem uma pequena parcela agora aqui. Aí o capacitor se carrega e depois devolve de novo. Então, fica uma carga e descarga entre indutores, entre os elementos reativos, mas de efeitos opostos. E eu tirei isso da linha, né? Eu tirei esse fluxo da linha. Ficou só entre indutores e capacitores. Então eu aliviei bastante, por isso que caiu bastante a corrente. Tá? Então isso que na verdade é o efeito o que é um fator de potência, é a defasagem que existe. E por que eu tenho que estar controlando? Porque isso demanda da minha linha, né? Por mais que eu devolva energia, mas eu pego a energia, carrego os indutores, devolvo para a linha, estou sobrecarregando com dimensionamento de linhas de transmissões, de cabo, tudo isso, certo? Então, isso que eu gostaria de passar para vocês. Espero que tenham entendido, né, esse conteúdo. Agradeço pela atenção. Obrigado.